Muito axé, muita paz, muita luz. Bom, nós, numa aula que foi dada acerca de orixás, no módulo de sacerdote, a gente procurou deixar bem claro que a questão sacerdotal ela não tem muito a ver com hierarquia, não, tá? Para o plano espiritual, o que vai colocar você numa posição de destaque perante a espiritualidade é a sua disciplina, é a sua capacidade de dedicação ao plano espiritual, a sua fé, a sua sinceridade, o seu amor. Tá? O fato da pessoa ter cargos altos dentro de uma instituição ou de uma que a coloca numa posição de destaque em relação às outras pessoas, isso serve muito mais ao ego e muitas vezes até ao atraso evolutivo e espiritual daquele médium do que qualquer outra coisa, tá? Então tem que tomar bastante cuidado, né, com os cargos e funções dentro das religiões, tá? Porque a Umbanda ela prevê sim a existência de um dirigente, mas aquele dirigente está ali muito mais para zelar pelo bem-estar de todos do que para ficar mandando nos outros. O dirigente não precisa ficar dando ordem em ninguém. Ele simplesmente pede as coisas. Se as pessoas começarem a bater de frente ou a questionar muito, significa que elas não vibram na sintonia daquela casa. Então, o que elas estão fazendo ali? É simples assim. Então, não precisa ficar lembrando todo o tempo as pessoas quem é que manda a lei, porque, na verdade, nenhum dirigente não manda. Quantas vezes nós que dirigimos casas metemos os pés pelas mãos, não por maldade, e agendamos um determinado evento, uma determinada coisa, situação, marcamos data, arrecadamos dinheiro para fazer o evento, e a entidade, faltando alguns dias antes, a entidade da casa chega, dependendo da entidade, cada uma tem um jeito de abordar, né? E a entidade chega para o médium, para aquele médium que tem evidência e claro, a audiência é mais fácil para a entidade ter esse contato, senão ela vai achar outros meios. E vai dizer, mas quem disse que vai ser nesse dia? Quem disse que vai ser desse jeito? E aí? Vai bater de frente com o mentor ou a mentora da casa? E é onde você começa a entender que você, na verdade, não manda em muita coisa, aliás, em nada. Então, antes de mais nada, você que está fazendo um curso de sacerdócio de Umbanda, tenha humildade, tenha o reconhecimento de que você pode não ser lá grande coisa. Né? O seu tamanho não depende da função que você ocupa, do cargo, da quantidade de filhos que você tem na casa. O seu valor, o seu respeito depende muito mais da quantidade de corações que você consola, da quantidade de lágrimas que você enxuga, da quantidade de mensagens de vida, não só palavras bonitas, ensinanças bonitas, palavras e atitudes edificantes. Bom, é a chamada, né, Umbanda pé no chão. Vamos dar continuidade. Estamos na página 63
do livro As 7 Linhas de Umbanda, Religião dos Mistérios, editora Madras, mestre Rubens Saraceni. Adivinha quanto eu estou ganhando para divulgar isso aqui? 1 milhão de nenhum centavo. Nada. E por que você divulga? Se a editora e o... Ninguém, nem encarnado, nem desencarnado, está te pagando nada. Divulgo porque este livro é muito bom. Aliás, todos os livros do mestre Rubens Saraceni são muito bons. E você aqui, você vai ter a oportunidade de entrar em contato com conhecimento que não se anda acessando à toa. É um conhecimento que é especial e vai lhe dar grande suporte. Não se anda divulgando por aí os orixás cósmicos essenciais, orixás ancestrais essenciais, que são quem? Geração, conhecimento, fé, lei, justiça, evolução e amor, dividido na frequência masculina e frequência, aliás, dividido em vibrações masculinas e vibrações femininas, ou seja, irradiações Yin e irradiações Yang. São orixás. Só que você não vai ver por aí nenhuma pessoa. Você vai ver assim, filho de fulano de Ogum, Beltrano de Oxum, Beltrana de Ansan. Mas você não vai ver uma pessoa assim que é fulano, por exemplo, fulano da justiça. Você pode até ver um cara ou outro colocar isso aí, mas vai ficar meio estranho. Pai não sei quem do conhecimento. Mas não existe esse trono? Por que eu não posso? Se eles são orixás, por que eu não posso ter? Porque eles não são orixás de cabeça de ninguém. Eles são seres cósmicos de natureza estrutural, matricial, por isso chamados de essencial, e que eles são praticamente a matriz, a mônada que gerou os nossos orixás, que nós temos nas nossas coroas e firmamos nossos pontos. Oxóssi, Xangô, Oxum, Ibeji, Oxóssi Choroquê, Nanã, vieram desses orixás ancestrais essenciais, da geração do conhecimento, da fé, da lei, da justiça, da evolução e do amor. Vieram dali, dessas mônadas, desses úteros cósmicos que gerou esses orixás. Então eles não estão aí para ser coroa de ninguém. Eles não moram na cabeça de ninguém. Eles são o alicerce que Deus, que Olodumare, assentou no universo para gerar outras forças divinais. E aí são as forças divinais diversas, você conhece. É Oxóssi, Xangô, Ossan, Ossi, Iá, Omulu, Abaloaê, Nanã, Yami Oxorongai, etc. Pode cair para os outros panteões também. Hércules, Ísis, Palas Atenas, também. E de outras culturas. Deuses de outras culturas. Onde é que você anda vendo por aí a torta direita? Você vai encontrar isso nas obras, geralmente, do mestre Rubens e de pessoas que seguem a linha de raciocínio do mestre Rubens. Lembrando que o mestre Rubens é um espírito avançado que recebeu a missão para reencarnar aqui na Terra no século XX, e ele é proveniente da colônia Limar-Iorum. E aí ele veio para essa terra, trouxe para nós, junto com suas entidades, estes conhecimentos. Um dos mestres que mais acompanhava ele, não era o único, era o senhor Limar-Yan Seri, tá? E chegou até nós esses conhecimentos. Claro que há alguns posicionamentos que eu assumo que hoje são mais próprios de uma outra egrégora que eu assumi. Mas eu não abro mão da minha formação saracenista, ou saraceniana, como alguns preferem dizer, porque o saracenista é aquele que segue à risca o mestre, né? Eu não sigo à risca ninguém. Então eu lembro quando eu tinha uma aproximação muito grande, frequentava e trabalhava em centro espírita,
mas também nunca tirei o pé da Umbanda. Eu nunca dizia eu sou kardecista. Quando alguém perguntava, eu sou kardeciano. Entende? Embora nunca tenha deixado de ser umbandista. Sou kardeciano. E umbandista. Eu sempre conciliei as duas coisas. Mas nunca dizia kardecista, porque eu não era um seguidor cego de Allan Kardec. Então, eu prefiro dizer que eu sigo uma linha saraceniana, porque eu não sigo cegamente mestre algum. Eu também tenho eu me reservo a mim o direito de pensar com a minha própria cabeça. Eu também escuto muitas minhas entidades. E muitas entidades sugerem que eu siga um determinado posicionamento, sem abandonar determinada matriz formativa. Porém, tenho minha autonomia e minha independência. Então vocês vão ver que em muitos pontos eu discordo respeitosamente do que o mestre Rubens fala, embora eu continue recomendando as obras, porque é a partir daí que você cresce. Você acompanhando, por exemplo, o nosso trabalho aqui e tendo em mãos o livro do mestre Rubens, você pode simplesmente criar uma terceira via, que nem é saraceniana, saracenista, que você assim quiser dizer, e nem uma linha sugerida por mim. E tá tudo certo, contanto que você esteja praticando desse jeito aí e ajudando as pessoas e tendo efeito positivo na sua vida, na vida das pessoas, está sendo ascensional e libertador e curativo, curador, tá ótimo. Tá esclarecendo, tá fortalecendo, tá fluindo, tem axé. Então, como dizia, né, aquele narrador de futebol nos anos 80, pimba na gorduchinha, que é chuta a bola com força. Página 63, ainda no capítulo Orixás Ancestrais, vamos falar um pouco da tela mental telúrica. Fala aqui, ó, este orixá essencial tem como qualidade estar em tudo e em todos o tempo todo e durante todo o tempo. Tem como atributo dar forma e solidez a tudo e a todos. Tem como atribuição velar pelos estágios evolutivos e captar todas as irradiações e vibrações evolucionistas. Se são positivas, será o polo positivo Obaluayê, que será ativado no retorno e um fluxo fortalecedor de essência telúrica será irradiado no ser, de dentro para fora, dando-lhe estabilidade e solidez para que estacione no nível onde suas ações estão acontecendo. Ou para abrir novos campos onde possa evoluir. Como todo polo tem duas linhas de ação, na positiva e no campo evolutivo, se abre o saber, expande-se alcançando níveis superiores de evolução. Na linha negativa, o campo se fecha e o saber se concentra e fixa em um único nível, tornando-se irredutível, tenaz, persistente e etc. É aí que ele fala, porém, se forem negativas as vibrações e radiações mentais dos seres, então o polo negativo Nanã será ativado pela tela planetária no retorno. Lembrando que este organograma ele se encontra na colônia Limar-Riorum. Lá na colônia Limar-Riorum, quem está no topo do trono feminino da evolução é Nanã. No topo do trono feminino da evolução em Aruanda também é Nanã. Acontece que no topo do trono masculino da evolução, em Aruanda, quem está é Omulu. Já na colônia Limar-Riorum, quem está é Obaluayê. Qual o problema? Nenhum, porque os tronos, que são orixás, que são essas grandes mônadas que permitiram com que os nossos orixás de cabeça se posicionassem acima deles, no meio, abaixo, à esquerda ou à direita, esses tronos são orixás extremamente poderosos, eles são a matriz, o útero, a mônada que gerou os nossos orixás de cabeça. Então eles são de uma força estupenda, você nem aguentaria chegar perto. Só o sopro, o bafo da irradiação desses orixás já é capaz de nos fortalecer e nos dar todo o axé que nós precisamos. O bafinho, hein? O bafinho a milhões de quilômetros de distância. Só assim, ó. Só o resto do bafinho, da moléculazinha do soprinho. Já é o suficiente para te dar aquele up.
aquela força total. Imagine você incorporando um orixá, você se despedaça, cara. Todos os seus corpos, intracorpos, ultra-intracorpos, vão se desfacelar, não vai sobrar nenhum átomo de nenhum dos seus corpos. Onde tiver dimensão paralela sua com você lá, você se espatifa também. Se os nossos orixás de cabeça já não podem baixar na gente, poderiam nos destruir, nos espatifar, imagine esses seres ancestrais essenciais, que são geração, conhecimento, fé, lei, justiça, evolução e amor. Geração, conhecimento, fé, lei, justiça, evolução e amor. Tanto na frequência masculina como feminina. São extremamente poderosos. Você não faz ideia do poder desses seres. Então, acima, quando eles deixam o orixá ficar acima deles, posicionado no topo, não é que o orixá manda neles. Eles colocaram esse orixá como uma espécie de chofer daquela força. Aquele orixá vai gerenciar, vai administrar. E ele tem que obedecer direitinho. Ele tem que rodar igual peão. Ele tem que rodar igual peão na mão do orixá tronal ali. Igual peão. Tem que obedecer. Então não se preocupe se você pegar um livro como o do Rubens e ver assim, mas no topo do trono masculino da evolução está Abaloaê, está aqui nesse trono, enquanto lá na Aruanda é um Mulu. Seja um ou seja outro, vai ter que obedecer. Vai ter que obedecer à força daquele trono da evolução. Vocês entenderam? Vocês entenderam a dimensão da coisa? Então não se preocupem. Mas é o Baloaê que está no topo do trono masculino da evolução. Ali naquele... naquela colônia ali é o Mulu. Gente, quem controla ali aquela força toda é o próprio orixá chamado Trono. É um orixá chamado Trono masculino da evolução, que deu origem a outros orixás. Ou um orixá chamado Trono evolutivo, Trono feminino da evolução. É um orixá que deu origem a uma série de outras forças. Quem está ali, seja no topo, no meio, abaixo, à esquerda, à direita, tem que obedecer aquela força. Então a coisa que você menos tem que se preocupar é se em Aruanda quem está no topo do trono X é fulano de tal, quem está no topo do trono feminino de não sei o que é fulano de tal. A última coisa que você tem que se preocupar. Você só tem que aprender que existem os 7 tronos da vida, o trono da geração, do conhecimento, da fé, da lei, da justiça, da evolução, do amor, que eles vibram numa frequência masculina e feminina. Eu explico isso com bastante detalhe lá na playlist chamado Livro de Exu, que é um propedêutico para o curso de sacerdócio. Se você não estudou o livro de Exu aqui no nosso canal, você vai ficar perdido no nosso curso de sacerdócio. Volte lá, pare tudo que você está vendo, pare esse vídeo agora, se não assistiu, volte lá desde o primeiro vídeo da playlist do livro de Exu e assista vídeo por vídeo. Vídeo por vídeo. Aí você vem para o curso de sacerdócio. São todos gratuitos, tá? Não vai pagar nada. E as iniciações que nós daremos aqui também não são cobrados. Nenhuma é cobrada. E nem será as futuras iniciações. Tá claro? Se não tiver claro, entre em contato com a gente, DDD 11, telefone 965519042, fala, não tá claro, eu tô com dúvida nisso e naquilo outro. Ninguém vai morder você. Vou morder essa pessoa porque ela tá entrando em contato comigo para tirar uma dúvida. Não. Gente, tem uma dúvida?
que pode ser será certamente de grande crescimento para todos nós. Então, às vezes a pessoa faz uma pergunta para mim e eu falo, eu nunca teria pensado nisso. E como é importante aquela pergunta, porque a partir dali são criadas reflexões. E a gente fala, nossa, que importante foi essa pergunta. E às vezes a pessoa tinha uma vergonha de perguntar, achando, vai pensar que eu sou besta, porque a pergunta era simples, mas de uma profundidade, de uma importância. E detalhe, às vezes exatamente por ser simples, centenas de pessoas têm aquelas mesmas dúvidas. Então, por que não fazer a pergunta? Faça. Faça. E como você já entendeu o raciocínio, nós vamos avançar aqui, ó, página 66, tela mental aquática, geração. Esse orixá essencial tem como qualidade estar em tudo e em todos, o tempo todo, durante todo o tempo. Tem como atributo estimular a geração, tem como atribuição captar todas as irradiações e vibrações mentais geradoras vibradas pelos seres. Se forem positivas, será o polo positivo, Iemanjá, que no retorno atuará intensamente na vida do ser, estimulando-o de dentro para fora, com um fluxo de essência aquática geracionista por excelência divina. Se forem negativas, será o polo negativo, ou Mulu, que no retorno atuará intensamente na vida do ser e o paralisará ou anulará, pois suas ações estão anulando a vida em seus semelhantes ou em si mesmo. Tá, quando a pessoa está usando aquela força de geração para destruir, quem esgota a energia da pessoa, nesse caso é o Mulu, quando a ordem é dada para os espíritos que trabalham na colônia Limahiorum. Tá? O universo funciona assim. Está acontecendo uma coisa numa determinada região, aí, por exemplo, a lei do retorno aciona. Ela vê com quem que ela pode contar. Bom, eu vejo que para atuar nessa missão, os seres mais... primeiro eles mandam para Aruanda, nesse caso. Aruanda redistribui para as outras colônias quando ela julga que não é necessário ou ela não tem autorização, talvez direta, para atuar naquilo ali, então ela passa para uma área especialista. Aí, por exemplo, cai a situação lá na colônia Limahiorum, que é uma das colônias filiadas a Aruanda, mas tem independência para constituir seus 7 tronos da maneira que achar melhor. Muito bem. A ordem chega lá. O presbitério daquela colônia vai se reunir, vão decidir, e aí eles vão pedir a bênção dos seres de um determinado trono. Se o caso, por exemplo, for, olha, tem pessoas de determinado lugar que estão usando a força de geração para anular e destruir determinados projetos, sonhos e pessoas. Tá. Perseguir e aniquilar. Então estão usando para isso. Então, eles vão lá no trono feminino da geração, eles vão lá no trono masculino da geração, onde está o que ele chama de polo negativo, que é o fator esgotador, aniquilador, anulador, e vão falar com o orixá que está ali naquele trono, que nesse caso é o Mulu, no caso deles, e o trono negativo da evolução vai dar a ordem para realizar aquela tarefa, né? A ordem e o suporte técnico, espiritual, energético, vibracional, enfim, tudo que... mas fez isso porque quem estava no topo era o Mulu lá. Não. Fez isso porque é da natureza, do trono, da evolução na frequência masculina agir da geração agir desta forma. Se eu falei evolução, eu cometi um erro, tá? Eles vão se dirigir lá, quando chegar a ordem, ao trono masculino da geração. No caso lá neles vai estar o Omulu no topo, e o Omulu vai dar todo o suporte espiritual, vibracional, energético, todos, quântico, todos os elementos necessários para que eles partam para aquela missão de esgotar e neutralizar os seres que estão agindo dessa forma. Mas fez que era um Mulu, e o Mulu tem esse poder. Fez porque era o trono. No caso, o trono masculino da geração vai fazer isso. Independente do orixá que esteja no topo. Podia estar um erê lá no topo, que não é um orixá, mas só para vocês terem uma ideia.
quem está no topo daquele trono tem que obedecer a digina, a ordenação divina daquele trono, que é fazer isso, dentre tantas outras coisas. Agora, se chega direto para Aruanda resolver isso, quem vai estar no topo do trono masculino da geração não será o Mulu, pouco importa, é um outro orixá chamado Orugan. Quem está no topo do trono masculino da geração em Aruanda é Orugan, que faria a mesma coisa que o Mulu fez, porque está no trono tem que obedecer o trono. O trono é um orixá vivo, que antecede o próprio orixá que está no topo dele, que gerou o próprio orixá que está no topo dele. O orixá que está no topo dele é um chofer, é um piloto, está lá para obedecer, está lá para seguir um motorista de ônibus que pega o ônibus. Ele tem que seguir um itinerário, ele tem que cumprir aquele itinerário. Se ele mudar, ele pode ser punido. Quem é que quer? Entende? Então entendam isso de uma vez por todas. Entendam isso de uma vez por todas. Bom, aqui tem uma parte que fala especificamente sobre o Olorum. Diz assim: Olorum, divino criador, está na origem, meio e fim de tudo e de todos. Em Olorum tudo se inicia, se vivifica, se amolda e se desenvolve. Olorum sustenta todas as suas criações e o tempo todo, a todo o tempo. Olorum não tem forma plasmável, pois nele todas as formas são plasmadas. Ele é o plasmador divino. Olorum não tem uma essência divina, pois dele todas as essências se originam. Ele é o radiador das essências. Olorum é o inconcebível, pois nele todas as concepções se sustentam. Ele é a própria concepção. Enfim, Olorum é em si mesmo todos os mistérios, pois um mistério só é um mistério se em Olorum estiver por inteiro, em todos os sentidos, o tempo todo e durante todo o tempo. Um mistério só é vivo e atuante se irradiar Olorum de dentro para fora, pois Olorum é a essência de todos os mistérios. Esses orixás estão acima dos tronos, acima do trono da geração, do conhecimento, da fé, da lei, da justiça, da evolução, do amor, seja na frequência masculina ou feminina. Eles irradiam, eles jorram o Olorum de dentro para fora. Portanto, eles não irão contra o trono que os gerou. Oxóssi não vai contra o trono do conhecimento que o gerou. Nanã não vai contra o trono da evolução que a gerou. Egunitá, que é Oroiná, nem vai contra o trono da lei, nem contra o trono da justiça que a gerou. Esses dois tronos as geraram. Esses dois tronos a geraram. Não vai. Por quê? Porque ela emana Olodumare, que é Olorum. Emana a força de Deus. Não vai contra. Então pode ser o orixá que for que esteja em cima daquele trono. Ele vai seguir os ditos daquele trono. Que é um orixá tremendamente mais forte que ele. E que a força dele, força de Oxóssi, a força de Ogum, a força de Xangô, vem desses tronos. Então ninguém vai dar um tiro no pé desse jeito. Então não se preocupem se quem está em cima do trono X é fulano de tal, ou se quem está em cima do trono Y é não sei quem lá. Ah, porque na colônia tal tá tal orixá no trono, a outra tá não sei quem, tá virando o samba do grande. Meu, escolhe um egrégora para servir e seja fiel àquela egrégora. Eu sigo a egrégora de Aruanda. Mas explicito aqui a egrégora do Pai Rubens em respeito ao trabalho desse grande mestre. Mestre de todos nós. Vamos lá. Setenário Sagrado. Olorum, Senhor das Essências, nos chega através das 7 essências originais principais, os quais identificamos como Setenário Sagrado sustentador do todo planetário, além de outras essências secundárias a nós, os seres. No Setenário Sagrado encontramos todos os fundamentos que sustentam a vida, em todas as dimensões e níveis do nosso abençoado planeta. Qual é o Setenário Sagrado? Geração, conhecimento, fé, lei, justiça, evolução e amor nas irradiações masculina e feminina. Bom, aqui na página 68, os orixás ancestrais são os orixás excelsos, e só a partir deles
nos é possível visualizar diferenciações ou naturezas distintas entre si, pois assumem aspectos diferenciadores que nos permitem classificá-los segundo os nossos parâmetros humanos. Mas, mesmo assim, são classificações limitadas, pois limitados nós somos em nós mesmos. Entenderam? Quando ele está falando aqui os orixás ancestrais, ele está se referindo que são orixás excelsos, são os orixás ancestrais essenciais. Esses, geração, conhecimento, fé, lei, justiça, evolução e amor, que não deixam de ser matrizes, que não deixam de ser mônadas, geradoras de outros orixás. Que tenha ficado claro para vocês. Aqui está um exemplo, o que ele deixa dessa força monádica. Ó, aqui ele cita um exemplo, um quadro, dentro de cada trono, do âmago de cada trono, que são assim, multidimensões, nessas pluri-ultra multidimensões, ó, tem, ao mesmo tempo, a força aquática, telúrica, aérea, que é eólica, ígnea, vegetal, mineral, cristalina, ó, e que brota da coroa divina, que é o próprio Lodumare, né? Coroa divina, coroa divina, coroa divina. E ali dentro, com a força de todas essas energias, surge um orixá. Surge o seu Oxóssi, surge Ogum, ou melhor, já surgiu, né? Surgiu Obaluaê, surgiu Iemanjá, Airá, Elá, Exu, Xulebá, Exumirim, Exu Odara, Rum-Rum-Pilê, Iá, Ossi, Nanã. Eles todos trazem as energias. Terra, água, fogo, ar, minerais, cristais e vegetais neles. Só que predomina-se uma delas. No caso de Xangô vai predominar, por exemplo, o fogo. No caso de Oxóssi, vegetal, Ossan também. No caso de Iemanjá, aqui, aquática. E assim vai. Para vocês terem uma ideia que a gente estava tentando explicar. Está na página 69 do livro, tá? E aqui ele fala. Aí temos 7 linhas de força, mais embaixo, assim, através dessas linhas é formada a tela refletora planetária, onde no entrecruzamento todas estão ligadas entre si através dos seus níveis vibratórios, formando seus múltiplos pontos de entrecruzamentos, os níveis onde, numa linha pura, as outras entram e atuam. Aí vai cruzando, tudo aqui a gente já falou. Ó. Linha de força da fé, cristalina, linha de força do amor, mineral, linha de força do conhecimento, vegetal, linha de força da justiça, que é ígnea, linha de força da lei, que é aérea ou eólica, linha de força da evolução, que é telúrica, linha de força da geração, que é aquática. Então, assim surgiram os orixás, e quando precisa surgir uma digina de um orixá, por exemplo, Oxóssi Montalambo, Yansan do Fogo, Yansan de Ibalé, surge aqui também. Mas não como um orixá a mais. Surge como uma qualidade daquele orixá. Como um braço a mais, como uma extensão a mais daquele orixá. Uma consciência a mais, desdobrada daquele orixá que já existe. Então, por exemplo, como nós falamos que alguns povos cultuam Yansan do Fogo, que é confundida com Oroiná ou Igunitá. Essa Yansan do Fogo, ela é a própria Yansan, só que numa versão mais, como é que eu posso dizer, mais justiceira, mais atuante no sentido de esgotar uma coisa que não está dentro da ordenação divina. Mas ainda assim é a mesma Yansan. Isso só é possível porque uma força desse tipo, um processo desse tipo, dentro de um dos 7 tronos da vida, constrói. Mas mesmo assim, aquele trono da vida, por exemplo, no caso de Yansan, trono da justiça e trono da lei, da qual ela vem, ele busca força em todas essas energias, em todos os outros tronos. Que isso fique bem claro. Bom. E aqui no final ele fala, nesta tela planetária, se tomarmos a linha de força
pura e cristalina, veremos que a irradiação cristalina da fé, na linha da força do amor mineral, alcançará em seu segundo nível. Então aqui, para dizer que a energia pode até partir de um trono e de um padrão elemental. No caso aqui, partiu do trono da fé na frequência cristalina, mas passa por todos os outros tronos e frequências. Passa pela mineral, trono do amor, passa pelo vegetal, trono do conhecimento, e assim vai. Trono da justiça, passa pelo trono da lei, e assim vai também pegando a energia dos elementais, dos elementos daqueles outros tronos. Ar, terra e etc. Tá bom, gente? Eu sei que muitos acham uma chatice esses vídeos, essas aulas, mas para quem está fazendo uma formação em sacerdócio, é estrutural, é fundamental, tá? E aqui, para encerrar esse capítulo, página 71, diz assim: assim, se na linha da fé é Oxalá quem se manifesta, no entanto, em todos os seus níveis encontramos todas as outras irradiações, como foi falado aqui. Afinal, a fé sem o amor é egoísta, sem a vibração do trono do amor. A fé sem o conhecimento é limitada. A fé sem a justiça é parcialista, a fé sem a lei é desordenada, a fé sem o saber é estagnante, sem a geração é estéril. Com isso, encerramos esse conteúdo a respeito dos orixás ancestrais, chamados também de telas refletoras. Então, não fique enfadado com esse conteúdo. É a serviço do bem. Tá? Em breve nós falaremos também sobre os orixás naturais. E adquira o livro As 7 Linhas de Umbanda, Religião dos Mistérios, editora Madras, mestre Rubens Saraceni. Que Deus lhe abençoe. Muita paz, muita luz. E até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Que Jesus, Maria e José, na unidade do Espírito Santo, lhe dê saúde, cura, libertação e muita proteção. Muito axé em sua vida. Muito axé.